Olá, pessoal. Vamos iniciar então a entrevista coletiva com o professor Ricardo. Primeira pergunta, João, da Rádio OFEC. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos colegas e torcedores que estão nos escutando. Ricardo, o Operário Ferroviário termina o jogo com 62% de posse de bola e um total de chutes de 20 em direção ao gol do goleiro do Brasil de Pelotas. No jogo de hoje, o que você acha que faltou para a equipe do Operário Ferroviário buscar essa vitória? E um lance de gol que, podemos dizer assim, o jogador da equipe dos caras veio para o lado esquerdo, bola deu na trave, entrou no gol. Então, o que você acha que faltou para a vitória vir para o lado de Vila Oficinas no jogo de hoje? Obrigado, Ricardo. Boa tarde, João. Prazer falar contigo. Na minha visão, a gente precisava competir um pouquinho mais. Faltou isso. Acho que faltou a gente conseguir competir um pouco. O número de desarmes do adversário é muito mais alto que o nosso e num campo como esse, com essas características, conseguir competir é fundamental para você conseguir equilibrar as forças. Realmente, nós dobramos o número de finalização do adversário, tivemos um volume de jogo. Falta para nós um pouquinho mais de tranquilidade, que está atrelado ao momento, para poder ser um pouquinho mais caprichoso e competente nas finalizações. Nós tivemos boas oportunidades no segundo tempo, oportunidades de fazer o gol. Faltou para nós um pouquinho mais de calma. Acho que agora, com 10 dias para conseguir trabalhar e criar algumas rotinas melhores, eu entendo que a gente vai entrar numa dinâmica positiva. Peço ao torcedor que confie, que acredite, que nos apoie, e a responsabilidade do resultado é 100% minha. Ricardo, tenha um bom descanso, uma boa viagem de Ponta Grossa e boa semana de treino. Valeu, obrigado, igualmente para nós. Marcos Benedetti. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Ricardo, claro que não tem como falar muito, né, sobre o teu trabalho, cobrar algo da tua parte, porque você chegou recentemente, teve pouquíssimo tempo de trabalho com o grupo para esse jogo, mas hoje foi uma atuação preocupante, né, para a torcida, para todos que acompanharam, até porque no primeiro tempo o time deu apenas um chute no gol do goleiro Marcelo, da equipe do Brasil. Na saída para o intervalo, o Marcelo até comentou que o time estava mal em todos os setores. Então eu te pergunto, Ricardo, na tua visão, o porquê dessa dificuldade do time em não conseguir criar, mas principalmente não conseguir finalizar com efetividade na meta do adversário, principalmente no primeiro tempo, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar contigo. Eu entendo que está totalmente correlacionado com a questão da competição. Nós perdemos a maior parte das segundas bolas, o número de desarmes do adversário foi muito maior que o nosso. E aí você acaba tomando conta de uma região do jogo em que é onde você vai articular as jogadas, onde você vai conseguir criar o maior número de oportunidades. Então, as segundas bolas foram quase todas deles. Faltou para a gente um pouquinho mais de calma, realmente. Acho que no segundo tempo nós conseguimos fazer esses ajustes. As trocas melhoraram a equipe, nós tivemos mais volume, nós tivemos mais bolas passando na frente da área do adversário. Eu entendo que à medida em que agora eu tenha tempo para conhecer os jogadores e a gente vai conseguir conversar e extrair o melhor deles. Obrigado, Ricardo. Boa viagem de retorno e boa semana de treinamento. Obrigado, igualmente. Dudu Guimarães. Obrigado, Gabriel. Boa tarde aos companheiros. Boa tarde, Ricardo. Primeira vez que estou conversando contigo. Ricardo, eu queria que você falasse duas situações rapidamente para nós. A questão da substituição do Alain, porque ele poderia ser o homem de armação, né, no segundo tempo, e você acabou tirando ele jogou um pouco mais para o lado esquerdo durante o primeiro tempo. Não se ouve bem, mas ele poderia ser um pouco mais centralizado e poderia render um pouco mais. O porquê da alteração dele, se ele pediu para sair, se sentiu alguma coisa, e em relação aos dois laterais, a gente sentiu, principalmente o Silva, que é sempre uma válvula de escape, né, pelo lado esquerdo. A gente viu o Silva um pouco preso no jogo de hoje. Catalá, queria que você falasse a respeito dessas duas situações para nós, por gentileza. Um grande abraço para você. Dudu, um abraço. Prazer falar contigo. Cara, em relação ao Alain, não teve nada de pedido dele para troca, a decisão foi minha. A gente sempre leva em consideração a característica do campo, a característica do jogo que ele está pedindo. O jogo pedia um nível de competitividade mais alto e o Alain, por uma questão até de biotipo, tem dificuldade para jogar esse tipo de jogo. Nós optamos por manter a formação da última partida, até por uma questão de não conhecer tão bem todos os jogadores do elenco. Foi pedido para ele que ele, de certa forma, partisse da esquerda, mas que pudesse flutuar um pouco mais por dentro, porque ele é um jogador desequilibrante, ele tem condição de criar coisas boas para nós.
Entendo que talvez o melhor lugar para que ele possa brigar por posição e ser aproveitado seja por dentro. Eu acredito que nos próximos dias nós vamos ter condição de criar situações de treinamento para que esse atleta possa render no seu melhor. Em relação ao nosso lateral esquerdo, Silva, eu entendo que justamente por o Alan ter dificuldade de segurar a bola e de conseguir dar espaço e tempo para que o Silva conseguisse se incorporar ao ataque, nós acabamos tendo um volume pelo lado direito, porque a gente conseguiu fazer isso, apesar assim, de perder algumas bolas, Rafael Oller conseguiu segurar ela um pouquinho mais. Depois, com a entrada do Garcia e do Pimpão, a gente criou um volume bom por ali. Então, acredito que muito mais agora esses ajustes que eu vou conseguir agora iniciar de fato o trabalho, ter tempo para construir as ideias e criar uma condição boa para que a equipe crie mais oportunidades e que a gente aproveite o melhor, inclusive do Silva e do Alan. Valeu, Catalá. Obrigado. Bom retorno à Ponta Grossa. Valeu, obrigado, Dudu. Joel. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os colegas de imprensa. Ricardo, a gente entendeu colocações suas, né? Nós, inclusive, na transmissão, nós dizíamos que o Operário precisava competir mais. A equipe do Brasil de Pelotas, ela conseguiu impor uma situação física, né? Uma competição física em cima do Operário Ferroviário, inclusive, ganhando praticamente todas as divididas, e você viu dessa forma, inclusive, o próprio Alain, que é um jogador pequeno, ele tem muita qualidade, mas é um jogador franzino fisicamente, e ele teve muita dificuldade em se manter na partida, e você percebeu isso. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho, como é que você vai fazer esta semana, esses 10 dias de trabalho, enfim, porque a sua missão é bastante árdua, principalmente, né, porque o próximo jogo é em casa, é um rival, e esse rival, de repente, pode até colocar o Operário na zona de rebaixamento. Como é que vai ser esse trabalho, enfim, essa recuperação dos jogadores, não só fisicamente, tecnicamente, mas até psicologicamente? É um prazer falar contigo, fico feliz que vocês tenham conseguido fazer a mesma leitura que a gente. O que eu entendo é assim, futebol não tem segredo, nós temos que trabalhar, nós temos que nos organizar para conseguir criar um maior número de oportunidades com qualidade. Eu prefiro que a equipe consiga criar menos de 20 oportunidades, mas com mais qualidade, com mais clareza, de maneira mais apoiada, um pouquinho mais compactos. Sobre a próxima partida, eu entendo que, novamente, é uma partida dentro do estado, obviamente há a rivalidade, obviamente há uma condição de que nós precisamos competir bem, mas eu entendo que, ao mesmo tempo em que essa é uma partida que vai criar dificuldades para nós temos uma equipe qualificada e nós temos condição de criar dificuldades para o adversário também. Jogando dentro de casa, num campo em que a bola permite rolar, que nós vimos aqui hoje do ponto de vista de condição de gramado, é inadmissível que a Série B permita jogos nesse tipo de gramado, e aí fica tudo muito mais difícil. Por esse motivo também, eu entendo que a equipe teve muitas dificuldades. Obrigado, boa viagem, bom trabalho. Valeu, obrigado. Railane. Railane. Ricardo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos colegas. Ricardo, hoje você teve uma percepção diferente, né, do grupo do Operário, que foi o jogo propriamente, né, diferente do período curto, né, de treinamentos e até a conversa com eles, fator que você ressaltou a importância dele, inclusive, durante a sua apresentação. O que você pode perceber no jogo de hoje? O que precisa ser aprimorado no Operário? Quais são os ajustes urgentes, podemos dizer assim, visando o próximo jogo que acontece daqui a 10 dias contra o grande rival Londrina? Primeiro de tudo, a questão de nós conseguirmos competir melhor, independente de ser um campo como o do Brasil de Pelotas. Acho que sempre foi característico de todas as equipes do Operário um alto nível de competitividade. Eu já enfrentei o Operário em outras vezes. Essa sempre foi uma característica marcante do clube, da torcida, da cidade, e nós queremos resgatar isso o quanto antes, para que o torcedor, para que o povo da nossa cidade se sinta protegido, respeitado e que se veja
no nosso uniforme, na nossa equipe. Então, essa é uma condição inegociável para nós. A gente seja capaz de competir para levar as cores do clube com respeito ao torcedor. E, sobretudo, a questão de organização, cara, de poder colocar minhas ideias de como a gente vai atacar, por onde nós vamos chegar no adversário. Que isso não tem jeito, é o tempo, é condição de treinamento, conseguir explicar para os jogadores por onde eu entendo que os caminhos do gol são melhores para que a gente possa atingir um nível mais consistente do ponto de vista ofensivo. O segundo turno sempre é um segundo turno mais difícil do que o primeiro, as equipes se conhecem, todo mundo está brigando por algum objetivo dentro da competição. Então, o objetivo nosso é conseguir, sobretudo, melhorar a condição de competitividade e de qualidade da nossa organização ofensiva para que a gente consiga criar números de finalizações com mais qualidade. Obrigado, Ricardo, e bom retorno. Obrigado. Guilherme Moreira. Guilherme Moreira. Encerramos aqui, então, a entrevista coletiva com o treinador Ricardo Catalá. Em breve, vou mandar para vocês.